garotinho por garotinho, só mais o meu aqui. Meu garoto. Meu pai. Meu garoto. Meu pai. Meu garoto. Meu pai. Meu garoto. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu vou responder a um artigo que um filho de um ancião fez, falando sobre nós, todos nós, eu, vocês, os que saíram da Congregação Cristã no Brasil. Esse artigo que está aqui ao lado, aonde leva o título de A Igreja que não sai da alma. É sobre isso que nós vamos falar. Quem é essa pessoa que escreveu isso? Isso é o Marcos Zucchini Filho. Marcos Lourenço Zucchini. Para quem não conhece, é filho de um ex-ancião. Deu algum problema na vida do ancião, perdeu a liberdade. Ele é filho de um ancião, ex-ancião, fanático, absoluto. Ele acompanha todos os vídeos dos críticos e indignado porque eu fiz um vídeo sobre ele, rebatendo uma fala, uma bobagem que ele falou, e aí na sequência ele fez esse artigo, coitado, completamente irritado, e nós vamos ler e falar sobre esse artigo aqui. Só para você saber o vídeo que eu fiz sobre ele, eu vou passar o mouse aqui em cima, olha aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, o Zucchininho, eu chamo ele de Zucchininho, ficou muito bravo porque eu mostrei um absurdo que ele falou, uma tolice que ele acabou falando e eu mostrei para as pessoas. É esse que eu estou passando o mouse bem aqui, ó, bem aqui, né? Filho de ancião, Marcos Zucchini tenta dar checkmate na gente, mas acabou passando vergonha. Então ele ficou bravo e resolveu fazer um artigo. E nós vamos ler esse artigo e eu vou responder cada ponto desse artigo. E também vou fazer perguntas e indagações. E eu gostaria de ouvir a resposta do Zucchininho e de todos os outros CCBanos que atacam os críticos com todo tipo de adjetivos pejorativos que vocês possam imaginar. Bom, irmão, eu não vou ler porque são 7 páginas. São 7 páginas, eu li tudo, fiz as minhas anotações, como eu sempre faço. Agora estou anotando no computador, né? Tanto papel aqui que eu resolvi, agora eu vou usar o computador. Eu fiz as minhas anotações e eu vou passar para vocês agora as acusações que ele colocou nesse artigo. Eu não vou ler o artigo, eu resumi em tópicos e eu vou responder cada um deles, ok? Então, as primeiras acusações, eu estou aqui na tela do computador, que eu fiz as minhas anotações. As primeiras acusações que ele fazem é de cunho psicológico. Ele fala sobre fixação identitária e obsessão, ou seja, ele acusa os ex-membros de não conseguir se desvincular, né, emocionalmente da congregação cristã no Brasil, né, vivendo em volta da congregação porque estão emocionalmente presos a ela. Depois ele faz acusação de desequilíbrio emocional, depois pensamento dicotômico, ele usou isso, né, que eu achei até engraçado, né, que significa a perda da capacidade e do equilíbrio para ver tudo o que viveu lá dentro, reputando tudo o que seja mal ou mentira, né? Ele faz essa acusação, tá? E aí tem as acusações de cunho intelectual e teológico, que ele chama nós de soberba teológica, confusão mental e falta de conversão. Zucchininho. Aí vem o terceiro nível das acusações e das críticas dele, que é a parte mais grave.
e eu vou inverter as perguntas que ele coloca aqui. Acompanhe esse vídeo que vai ser muito interessante. As acusações agora é de ordem espiritual. Ele nos acusa de blasfêmia contra o Espírito Santo, ingratidão crônica, rebeldia espiritual e incapacidade de frutificar. Coloquei aqui. Se faltou alguma coisa, Zuquininho, depois você me manda e eu faço questão de te responder ponto a ponto. Bom, dito isso, vou para a minha análise agora e vou dar a minha resposta. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra. Sou nascido e criado na congregação cristã no Brasil. Fui batizado em 2001. Tenho esse canal aqui para analisar tudo que a CCB ensina, prega, orienta, segundo a comparação que eu faço com as Escrituras Sagradas. Se você não tem medo da verdade, você chegou no canal certo. Deixe seu joinha e se inscreva aí. Bom, vamos agora para o vídeo. Zuquininho e os demais que defendem a CCB dizem que a tal igreja, que eu não considero igreja, não sai da nossa alma. Eu digo que o que não sai da alma deles é o medo. É o medo de acreditarem que estão errados e que estão no engano. O que não sai da alma de vocês é a necessidade constante de nos rotular como doentes. Tudo isso porque vocês têm medo de encarar a verdade, de que os doentes são vocês, que estão presos e escravos a uma seita. Mas eu quero perguntar a vocês, quem é o verdadeiro doente? É aquele que passa a enxergar a verdade e toma uma atitude e sai? Ou aquele que enxerga as heresias e mesmo assim decide continuar dentro de uma seita? Quem é que na verdade está doente? Fique aqui que eu vou responder tudo o que esse rapaz escreveu. O que eu vou fazer aqui hoje é uma verdadeira autópsia nesse artigo. Uma autópsia espiritual. Nesse artigo que tenta transformar a transformação e o arrependimento na vida de pessoas que verdadeiramente se converteram, a libertação a uma fixação identitária, como é o que ele tenta nos acusar. Vamos lá, vamos analisar ponto a ponto do artigo do Zuquininho. Ele começa dizendo que o Egito não saiu de Israel, fazendo analogia, com as passagens bíblicas, dizendo que a CCB não saiu de nós. Mas é eu que quero perguntar para vocês, Zuquininho. O que leva uma pessoa, depois de entender todas as aberrações que a gente mostra para vocês aqui, é impossível você concordar com todas essas crenças de que a coleta é santa e faz parte da salvação. Aí vem o outro dizendo que Jesus morreu, mas não entrou no céu. Aí tem o outro dizendo que os pobres não têm Cristo. Então, o que leva uma pessoa, depois de ver todas essas pregações abjetas, horríveis, absurdas, não são casos isolados do Brás. Isso está em todas as congregações desse mundo afora. O que leva uma pessoa, mesmo após ver tudo isso, a escolher a doutrina humana destes homens ao invés do Evangelho? E aí em seguida ele fala sobre luto não resolvido. Eles estão como em luto que não foi resolvido. O único luto que existe é a tristeza que nós temos de ter perdido décadas. Uma parte da nossa vida que não pode ser recuperada. Isso é verdadeiro luto. Na sequência ele diz que perderam a referência. Óbvio, nós perdemos as referências humanas porque através do Evangelho encontramos Cristo. A referência que está em Cristo. Isso é o que nós encontramos e não abrimos mão de forma alguma. E aí na sequência ele fala, quem está curado não ataca.
É engraçado que eles inventam essas palavras de efeito que não passa de puro clichê. O que ele está falando é puro clichê. O convertido não ataca. Se você pedir uma base bíblica para ele para isso, ele não vai achar. É puro clichê. Ou será que Jesus Cristo, quando atacava os fariseus, chamando-os de raça de víboras e de mais um monte de adjetivos pejorativos, ele estava errado, Zuquininho? Ele estava errado, assim como os outros discípulos e os outros apóstolos que não pouparam críticas fortes e pesadas para homens que estão diante do povo mentindo, enganando e pregando falsa doutrina. O seu argumento é enganoso, é mentiroso. Você está tentando defender a seita, criando argumentos falsos e mentirosos, e você não consegue enxergar que para defender a congregação, você está usando as ferramentas do diabo. Ou seja, você está trabalhando do lado do inimigo de Jesus Cristo. Depois ele fala que nós poderemos estar cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma das táticas mais sujas e abomináveis da CCB e de seus membros. Por quê? Porque eles usam o medo, eles tentam usar o medo, eles tentam usar o inferno para tentar calar as pessoas que estão falando a verdade. É a verdadeira pressão psicológica. Eles usam o inferno, tentando dizer que você pode ir para o inferno se você resolver criticar a congregação cristã no Brasil. Vocês não percebem que essa fala de vocês revela o quanto vocês são idólatras, porque só existe blasfêmia contra Deus. Se criticar a CCB for blasfêmia, então você está dizendo que a CCB é Deus. E aí em seguida ele diz que criticar a pregação da CCB, criticar os dons da CCB seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero te perguntar, Zuquininho, pessoas que usam da Bíblia para soltar profetadas, uma igreja que adotou a bibliomancia como resposta à oração do povo, não seria isso uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Você tenta dizer que as críticas que fazemos é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas usar o nome de Deus em vão, falar coisa que Deus nunca mandou falar, pregar heresias absurdas na igreja, isso para você não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia é aquele que denuncia todos esses erros e essa heresia. Ou seja, mais uma vez eu falo, os seus argumentos não passam de puro clichê. Não tem base bíblica alguma. Aliás, preste atenção. Se nós estivermos certos, e nós estamos, vocês estão combatendo contra Deus. Quem vai contra a verdade, contra o evangelho, está lutando contra Deus. E tem mais. Eles dizem que se nós criticar a linguagem dos anjos que eles falam lá, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, peraí. Falar uma língua que não existe, falar uma língua esquisita que Deus não está mandando falar, fazer aquele barulho, aquela algazarra toda, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Usar o nome de Deus em vão, será que você nunca leu, Zuquininho, que não pode usar o nome de Deus em vão? Ou seja, ficar usando o nome de Deus sem Deus ter mandado dizer nada, sem Deus ter mandado falar nada. Veja como este homem tenta transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. É exatamente o que esse rapazinho está tentando fazer. Zuquininho também vai além, ele fala que conhecimento bíblico, conhecimento teológico é soberba. Classificando aos mais baixos níveis, você buscar conhecimento teológico. Mas se submeter às invencionices dos anciões, se transformando em uma espécie de subserviente, para ele isso é humildade.
para ele isso que é um comportamento de um caro servo de Deus. Esse homem está praticamente mudando o valor. Ele está criando aqui uma inversão de valor, aonde ele condena o bom trabalho, que é falar a verdade, em erro, e faz a subserviência, que é o medo, e servindo o outro homem de forma servil. Isso ele reputa como graça. Isso é bonito, isso é coisa louvável. Veja a que nível chega um fanático CCBano. Para você entender o que eu estou dizendo aqui, eu vou fazer uma metáfora aqui para você entender. Uma gaiola de ouro, toda bonita e dourada. E essa gaiola grande está repleta de passarinhos ali dentro, que estão acostumados a viver preso naquela gaiola linda e maravilhosa, comendo o seu alpiste. Até que um portão se abre e um passarinho resolve voar. E lá fora ele descobre a imensidão que é o céu, as árvores e outros passarinhos com outros cantos diferentes, que são até mais bonitos do que o canto do passarinho que se libertou. E o passarinho retorna próximo à gaiola dourada e de lá de cima ele canta. E ele fala para as pessoas que aquela gaiola, na verdade, apesar de bonita, ela é uma prisão. Vocês estão aí, estão presos, se libertem. Os passarinhos que estão dentro da gaiola ficam olhando aquele que saiu e diz: olha aí, tá louco, está soberbo, está blasfemando contra a nossa santa gaiola, que é a gaiola banhada de ouro. Na verdade, este passarinho que está lá fora, ele está, na verdade, com inveja do nosso alpiste. Exatamente o que acontece com o CCBano. Eles não param para pensar uma loja, se tivesse com inveja, por que cargas d'água nós teríamos saído da CCB? Ou seja, o argumento é tão burro que não se sustenta sozinho o argumento. A única resposta é aquela que eles não querem aceitar. Saímos porque a CCB é uma seita e não tem evangelho. Essa é a verdade. E que eles não querem receber, não querem aceitar. Portanto, o passarinho que está lá fora, que vocês dizem, está obcecado pela gaiola. Não, ele não está obcecado pela gaiola. Ele está tentando te avisar que isso aí que você chama de lar, que seria o lar do passarinho, ou isso aí que você chama de igreja, na verdade, é uma prisão. Você está aí enganado. E o passarinho só está manifestando o seu amor fraternal, te falando a verdade, lutando para que você também seja liberto, assim como ele está liberto. E a porta está aberta. Você não sai porque não quer. Eu queria aproveitar agora, eu gostaria de deixar umas perguntas para Zuquininho e eu espero que ele responda essas perguntas. Porque é assim, você pergunta, você indaga, questiona, a gente responde. Agora seja adulto e responde as nossas perguntas também. Se a CCB é a graça de Deus, por que é que vocês têm tanto pavor da crítica? Porque se ela é a graça, a crítica vai examinar e vai enxergar que vocês estão certos. Mas se a crítica demonstra e mostra tanta coisa errada que vocês ensinam, falam e pregam, por que é que vocês ainda continuam presos dentro desta seita? Se vocês estão tão certos, se vocês estão na graça verdadeira, se vocês estão tão libertos aí dentro, por que é que tem que ficar escrevendo artigos e atacando moralmente as pessoas que saíram da CCB? Se vocês estão tão certos, por que é que fica inventando tanto clichê para conseguir responder à crítica? Por que é que vocês usam argumentos sem fundamentação bíblica alguma? E por último, quem é que realmente não consegue seguir adiante? É quem creu no Evangelho e partiu e está seguindo adiante? Ou são vocês
que ficam vigiando a vida dos ex-CCBs, não conseguem sair dos nossos canais e ficam aqui falando mal, mentindo e difamando todas aquelas pessoas que denunciam os erros da CCB. A conclusão disso tudo é que a verdade liberta, mas ela incomoda quem ama e vive na mentira. E o Zucchininho termina o artigo dele dizendo que a verdadeira libertação não grita. Pergunta para ele baseado em que ele escreveu isso, ou ele diz isso. Porque a verdadeira libertação realmente ela não grita, ela brada. Ela brada a voz dos que clamam no deserto. Entenda, Zucchininho, nós não somos ex-CCB por amargura. Nós somos cristão por convicção. Saímos daí porque quisemos. Fazem muitos anos e cada dia mais convicto da decisão que nós tomamos. Portanto, se você reputa falar a verdade a ser pessoas obcecadas, pois continuaremos obcecados. Porque não só falamos a verdade, como nós amamos a verdade, vivemos na verdade e vamos continuar falando a verdade para vocês. Quem ama de verdade, fala a verdade. Isso que vocês chamam de ódio, isso que vocês chamam o nosso trabalho de trabalho ruim, de ódio, na verdade, é a maior manifestação que nós temos a vocês, falando a verdade para vocês. Ainda que vos incomode, ainda que irritam vocês. Vocês entram aqui nos nossos canais rogando praga, xingando, humilhando, ofendendo e diminuindo e desqualificando qualquer um que critica a igreja de vocês. Enquanto vocês nos xingam e nos atacam, nós amamos vocês falando a verdade para vocês. Porque nós cremos que o Espírito Santo vai convencer aqueles que abriu o coração. Simples assim. Fica essas perguntas para você. Espero que você responda, se tiver coragem. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.